E aí façam como ela, se tiver alguma coisa para me dizer, principalmente nesse momento que eu estou apresentando slide, né? Aí vocês, como eu não posso ver vocês, né? Porque eu estou compartilhando tela, aí vocês falam para mim diretamente no fone, certo? Para que eu possa responder vocês enquanto eu estou olhando aqui o slide, tá? Vamos continuar aqui. Professor, para ficar mais confortável para eles, se eles não quiserem entrar, eles podem colocar no chat que eu posso falar para o senhor, tá? Certo? Ótimo. Bom, eu estava continuando aqui falando para vocês que o conhecimento filosófico, ele é um tipo de conhecimento especulativo, é um tipo de conhecimento racional, né? Ele é baseado na razão, não é baseado na fé, embora, sim, existam correntes filosóficas que elas são baseadas na fé, né? Principalmente as correntes filosóficas surgidas na Idade Média, e aí você vai ver com Santo Agostinho, Santo Abelardo, esse tipo de coisa, né? Mas não é um conhecimento por revelação, como religioso, né? A pessoa que é religiosa, a pessoa que tem uma crença, ela acredita e não, você não precisa questioná-la racionalmente, né? Olha, você acha que isso aconteceu, mas como aconteceu? Por que aconteceu? Não interessa, né? Ela simplesmente acredita, tá? Então, assim, a questão de crença. A filosofia, ela já é um pouco diferente, porque ela é um conhecimento especulativo, ele é baseado na razão, é um conhecimento dedutivo, né? Que você parte de um princípio geral para um princípio particular e por aí vai. Bom, então, como eu estou falando para vocês, existem diferentes tipos de conhecimento, né? A sociologia é mais um entre esses tipos de conhecimento. E é um conhecimento que pode ser englobado dentro do campo científico, né? Sociologia, como disciplina, é engraçado porque o século XIX, né, ele vai ser um período da história em que você vai ter um privilégio muito grande das ciências, né? E o surgimento muito forte, assim, de ciências em particular, né, como geografia, por exemplo, como a gente viu que surgiu na Alemanha, né, na segunda metade do século XIX, e a sociologia como ciência também ela vai surgir no século XIX, né, como uma grande aliada para tentar de alguma forma disciplinar o processo de industrialização e urbanização, né? Isso aí já é uma conversa muito longa, né? Mas o essencial para dizer para vocês aqui é que a sociologia é um conhecimento científico. Não é um conhecimento científico como as ciências da natureza, por exemplo. Né? Um conhecimento que é dado por disciplinas como física ou química, por exemplo, ele é científico experimental. Né? Então, se o cara está estudando, digamos, reações químicas, ele sabe que misturando uma determinada substância com outra, ele vai conseguir determinada reação. Né? Então, ele consegue controlar esse processo. Durante o século XIX, bem no início, a sociologia ela procurava de alguma forma determinar quais eram as leis, né, que governavam as sociedades modernas, né, como se isso pudesse ser apreendido através de um estudo de ciências humanas. Né? Depois se viu que isso não era praticamente possível, tá? Mas a grande ambição da sociologia e de várias ciências humanas do século XIX foi esse, né, meio que de predizer os comportamentos sociais para que de alguma forma o poder instituído tivesse algum tipo de controle, né? O Estado tivesse algum tipo de controle em relação aos cidadãos. Bom, a sociologia é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata, nem uma ciência da natureza, ou seja, o conhecimento que ela produz é um conhecimento rigoroso, é um conhecimento baseado em pesquisas, em investigações, em estudos, né? Em métodos, em dados, mas é um conhecimento provisório, né? Não é um conhecimento que ele é eterno, entendeu? Deixa eu ver se alguém pediu para entrar, que eu ouvi um barulhinho. Não, né? Vamos lá. Tá? Então, assim, é um conhecimento que ele não pode ser para todo sempre. Se o cara vai estudar, por exemplo, meteorologia, se ele vai medir os índices de chuva, se ele sabe que em julho fica mais frio, em dezembro fica mais quente, em determinados períodos, né? Ele vai saber, ao longo de muito tempo, que esse comportamento vai mais ou menos se repetir na natureza. Né? Então, é possível você predizer o que vai acontecer. A gente sabe muito bem aqui em Fortaleza, por exemplo, que em dezembro nada, em novembro, outubro, novembro já começa a esquentar, né? Que aí está chegando o verão no hemisfério sul. E isso vai mais ou menos até março, né? Que vai coincidir com o período das chuvas, né? Mas isso tudo é visto ao longo de muito tempo. Nas ciências sociais, o conhecimento, embora ele seja rigoroso, ele é muito dinâmico, né? Ele vai mudando de acordo com diferentes contextos históricos. Então, o que hoje para a gente pode parecer uma verdade, daqui a 20, 30, 40 anos pode ser contestado.
né? Então, não é um conhecimento que ele esteja fixo, né? Como no caso de algumas ciências naturais que são experimentais, né? Mas, de qualquer forma, ele é rigoroso, né? Ele vai se basear em pesquisas, em investigações, em estudos, em métodos e em dados. E aí, o que a sociologia estuda? Né? A gente viu na semana passada, olha, semana passada, estou falando como se fosse semana passada, a gente viu na quarta que a geografia, por exemplo, ela tem como objeto o espaço, né? O objeto da geografia é o espaço, e o objetivo dela é descobrir quais são as relações que estão escondidas na configuração desse espaço, que são de natureza econômica, política, social, etc, etc, etc. A sociologia, ela faz um recorte mais específico, né? Ela vai investigar os fenômenos sociais. E aí, fenômenos sociais, como dizia meu saudoso professor Santiago na graduação, são as coisas que acontecem na sociedade, em outras palavras, né? Coisas que chamam a atenção de um ponto de vista social. E aí a gente pode elencar, a gente pode colocar um bocado de coisas aqui, né? Alguém está querendo entrar. Peraí. Permitir. Beleza, continuar aqui. E aí você tem um bocado de fenômenos, né, que eles podem ser interessantes de um ponto de vista social. Por exemplo, desigualdade social, obviamente, né, porque a desigualdade social não é algo natural, embora para a gente esteja naturalizado, porque a gente vive numa sociedade que é tão desigual, né, no mundo que é tão desigual, que para a gente parece que é uma coisa natural, mas não é, né, é uma coisa social, econômica, política, né, entre tantas outras coisas. Racismo, por exemplo, que é um tema que está muito em voga agora no Brasil, né, nos últimos 10 anos, principalmente, né, por conta de uma assunção cada vez maior, né, da população negra, da sua própria identidade racial, né, que era uma coisa que não existia. Por exemplo, quando eu era criança, dificilmente uma pessoa se declararia negra, né? Ela se declarava como morena, como qualquer outra coisa, mas hoje as pessoas elas meio que se assumem, né? Assim, têm essa identidade, né, racial, olha, eu sou negro e tal, esse tipo de coisa, né? Também é um fenômeno que ele vai perpassar a sociologia desde sempre, né? Juventudes também, né? Como se comporta a juventude de 20 anos atrás, como ela se comportava em comparação com a juventude de hoje, que é muito marcada por essa coisa das redes sociais, que às vezes já nasce dentro desse universo, né? Como é que se dão as relações hoje nesse mundo que é mediatizado pelas mídias, né? Então, também é um tema que passa muito na sociologia, política, naturalmente, né? As ciências sociais são, entre outras coisas, elas têm uma disciplina que é de ciência política, né? Então, como é que se dão as relações políticas na sociedade, né? Qual é a dinâmica da política em sociedades como a brasileira ou americana, por exemplo, né? Como é que determinados agentes sociais eles são eleitos, né, em comparação com outros, essa coisa também é uma preocupação da sociologia. O trabalho, né? A gente está vivendo, como eu falei para vocês, a gente passou por 3 revoluções industriais até os anos 70 e agora a gente está passando pela 4ª revolução industrial, né? Que ela é marcada por um predomínio cada vez maior da tecnologia, né? Então, por conta disso, você vai ter um desemprego estrutural das pessoas que trabalhavam antes, né? Em linha de produção de carro, por exemplo, esse tipo de coisa, que é muito maior, uma força muito grande do setor de serviços, né? A indústria está cada dia menor, então as pessoas que antes ganhavam um dinheirinho ou até um salário bom trabalhando em grandes indústrias, agora tem cada vez menos emprego, né? As pessoas que estão ganhando mais dinheiro são aquelas que trabalham principalmente no setor de tecnologia da informação, né? Então, como é que as mudanças tecnológicas e tudo, elas induzem transformações no mundo do trabalho, né? Como é que o mundo do trabalho ele se transforma junto com essas transformações tecnológicas e como é que a sociedade reage a essas transformações? Também é um tema da sociologia. Ou a violência, né, que é uma coisa que marca muito fortemente as sociedades que são subdesenvolvidas, e no caso particular aqui do Brasil, a região Nordeste e Fortaleza, que é uma das cidades mais violentas do mundo, né? Por que se dá a violência? Quais são os fatores que vão determinar a violência? O que é a questão das facções, por exemplo, elas têm, né? Qual é o peso que elas têm para a configuração da violência aqui no Brasil? Né? Então, esses, entre outros, né, são objeto de estudo da sociologia, tá?
Ao contrário da geografia, em que você vai ter muita coisa, mas ao mesmo tempo, essas coisas todas confluem para uma coisa só, que é explicar, como eu falei para vocês, as relações que determinam a constituição do espaço, né, as construções, a valorização de determinados bairros em comparação com outros, etc. A sociologia eu acho mais legal, assim, né, eu acho ela mais excitante, porque ela recorta vários fenômenos, né, para estudar coisas mais específicas, né? Então é bem legal nesse sentido. Não é à toa que eu gostava tanto. E aí também, por que os fenômenos sociais acontecem? Né? Por que, que as pessoas se matam, às vezes gratuitamente, né? Em nome de determinadas gangues? Por que, que as pessoas são capazes de bater na mulher? Por que, que algumas pessoas discriminam outras em termos de raça, gênero, orientação sexual, etc, etc. A gente vai tentar descobrir as causas desses fenômenos, né? A sociologia tem essas perguntas como guia, né? E quais são as influências das relações sociais e a vida dos indivíduos? Como é que as nossas relações, seja na escola, que a gente está fazendo agora nessa modalidade virtual, né? Seja nas relações do dia a dia, elas interferem ou elas constituem a gente enquanto seres sociais, né? Enquanto pessoas, né? É bastante interessante, é um leque bem amplo assim de estudo o que a sociologia vai colocar. E aí ela colocou aqui como exemplo, né? Para a gente ter uma pergunta, né, uma espécie de provocação, uns recortes de notícias aqui, né, que ela coloca que o Meireles tem baixo índice de homicídio. Né? O Meireles é o bairro mais rico daqui, né, de Fortaleza. É o bairro que tem o IDH mais alto, né, o índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, as pessoas que moram naquele bairro, normalmente, elas têm um índice de educação bem mais alto, né? Normalmente elas têm nível superior completo, às vezes até pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Elas têm salários maiores, elas têm acesso a saneamento básico universal, né? Que é uma coisa que não existe em Fortaleza, né? Boa parte da cidade de Fortaleza, dos bairros, ainda não tem o acesso ao saneamento básico, né? Então, por conta disso, lá tem baixo índice de homicídio. E já no Janguru Sul, que é um bairro que tem o IDH bem menor que o Meireles, né, em comparação, você vai ter um alto índice de homicídios. Né? Então, o que é que explica essa divergência? Né? Essa é uma das provocações que são colocadas para as pessoas que vão se debruçar sobre a sociologia. Né? E aí ela coloca aqui umas relações causais, que é muito interessante, a partir desses recortes. Né? Ela vai colocar bairros com melhor, né, IDH, melhor índice de desenvolvimento humano, tem menos homicídios, né? E aí também tem um recorte homicídios e IDH na capital, né? Infelizmente aqui está pequeno, mas é muito perceptível que esses bairros que eles são em vermelho, né? Eles têm índices, eu acho que normalmente mais baixos, né? Do que os bairros que têm o IDH mais baixo. Né? Então, tudo isso, pessoal, é objeto de estudo da sociologia. Mas para quê? A gente estuda por estudar? Não, ninguém estuda por estudar, né? Se você quer ser um grande músico, você vai ter que estudar muitas horas por dia, você vai ter que ler muito, você vai ter que ler partitura, você vai ter que fazer isso para que você possa ser cada vez melhor. Se bem que hoje em dia, né, com esses afinadores digitais e tal, o pessoal não precisa nem saber cantar, não. Enfim, se você quer ser uma pessoa que trabalha na medicina, por exemplo, você vai ter que estudar bastante, né? Pelo menos 4 anos na universidade, mais 2 de residência, né? Para que você tenha o domínio das suas habilidades, né? Para quando for fazer uma cirurgia, esse tipo de coisa, não colocar a vida de ninguém em risco. Para que a gente estuda sociologia? Né? As ciências sociais, pessoal, elas se debruçam sobre esses fenômenos não para conhecer, para o cara dizer assim, eu sei por que isso acontece, né? Até porque, como eu falei para vocês, esse conhecimento é bastante provisório, né? Não é para isso, é porque conhecer essa realidade vai habilitar, né, principalmente o poder público, para que ele possa interferir de maneira positiva na realidade social. É muito mais fácil o cara elaborar uma política pública, levando em consideração que a maioria da população brasileira é negra ou parda, né? Uma política que vá privilegiar esses públicos, né? Não privilegiar no sentido de que, olha, eles vão ganhar todos os bônus e a gente todos os ônus. Não. No sentido de voltar as políticas públicas para eles, né? Para tentar de alguma forma fazer com que eles melhorem de vida, do que se a gente não souber absolutamente nada em relação a essas populações, né? O que para muito brasileiro é uma realidade bastante comum, né?
Se a gente sabe que em determinados bairros a violência é maior, a gente pode chegar lá com políticas públicas para tentar diminuir essa violência. E não estou falando só de polícia, indo lá reprimir, Deus me livre. Eu estou falando também de políticas de intervenção direta, né, com mais oferta de emprego, renda, educação, lazer, etc, etc. Né, que é o que de fato diminui a violência. Não é a polícia de jeito nenhum. Tá? Então é para isso que a gente estuda sociologia. Né? A gente pesquisa esses fenômenos sociais para que a gente, de alguma forma, consiga refletir sobre eles e propor alguma coisa para melhorá-los, né? Ou para, pelo menos, subsidiar políticas públicas. Né? Então, é uma área bastante rica nesse sentido. Tá? E aí, a gente tem várias respostas para os mesmos fenômenos. Ela colocou aqui, né, no slide anterior, vou mostrar para os senhores. Aqui, o Meireles tem um baixo índice de homicídios, o Janguruçu tem um alto índice de homicídios. A pergunta que sempre vem naturalmente para a gente, né, se a gente partir de uma ingenuidade metodológica, né? Ingenuidade metodológica que eu estou falando assim, eu não sei porque que isso ocorre. A gente mais ou menos sabe, né? Mas a gente, como cientista, a gente se coloca numa espécie de ingenuidade para que a gente chegue até o X da questão, né? No senso comum, a gente vai ter bastante explicações, né? Por exemplo, se você abrir para ver esses programas de televisão, esses que exploram criminalidade, né? Eles vão dizer que esse problema ocorre por falta de policiamento e muita gente vai assimilar isso, né? Vai dizer, realmente, se tiver mais polícia na rua, então provavelmente a gente vai ter menor violência. Na prática, isso não funciona, né? Porque se a gente for pegar um lugar como os Estados Unidos, por exemplo, que tem, de acordo com o Estado, né, os Estados Unidos cumprem um princípio federalista, né? Ele tem um governo central, mas os 49 estados, mais o Distrito Federal, eles têm autonomia para elaborar suas próprias leis. Mesmo assim, dependendo do estado, você pode ter leis muito rigorosas, inclusive pena de morte, né, essa coisa toda, mas isso não impede que os Estados Unidos tenham a maior população carcerária do mundo, né? Aqui no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Você tem muita repressão policial, mas isso também não impede que aqui tenha um alto índice de violência e muita gente presa. O Brasil é o terceiro lugar que tem mais gente presa no mundo, né? Perde para os Estados Unidos e para a Rússia, né? Então, assim, o senso comum, principalmente influenciado pelos meios de comunicação, as pessoas vão dizer, olha, se tivesse mais polícia na rua, esse negócio, né, vai dar certo, tá? As explicações científicas, elas são de outra natureza. Né? A gente vai partir dessa ingenuidade metodológica que eu falei para vocês, né? Eu não sei direito o que está acontecendo, por que isso acontece? E aí a gente vai pesquisar, às vezes diretamente com as populações envolvidas, né? As pessoas que sofrem o dia a dia da violência, com a polícia, com outros agentes, para que a gente consiga, através da investigação, de estudos, da coleta de dados, construir uma resposta, né? Uma resposta que ela seja mais sólida. Né? Porque o senso comum, sim, ele é importante e é válido, mas o senso comum é um tipo de conhecimento que ele não é refletido. Né? Então as pessoas falam meio que é a minha opinião, entendeu? E é isso que interessa. O cientista, ele vai partir de outro pressuposto. Não é só a opinião dele que interessa. Interessa descobrir quais são os dados, quais são as coisas que determinam aquele fenômeno, para que de alguma forma ele possa intervir positivamente para solucioná-lo, né? Então, a gente passa a construir esses fenômenos, a entender esses fenômenos como construídos socialmente, né? E passíveis de mudança, portanto, não naturais. E não é natural mesmo, né? Não é natural que um país como o Brasil, que está entre as maiores economias do mundo, tenha um índice de desigualdade que é um dos maiores do mundo, né? Não é natural que a maioria da população, que é negra e parda, seja aquela que é mais morta pela polícia todos os anos. Também não é natural, certo? Assim como não é natural que um país ele tenha um poder absoluto em relação a outros países, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, a sociologia, né, ela vai se construir com cuidado metodológico do olhar, né? O sociólogo, o cientista, ele tem que ter muita sensibilidade, né? Ele não pode ter uma verdade feita, tá? Ele tem que olhar a realidade com muito carinho, né, com muito cuidado, e ele tem também que passar por um processo de estranhamento e desnaturalização. O que quer dizer isso? O sociólogo ele não vai chegar no lugar já com uma ideia feita.
né? Quando você vai estudar um fenômeno, você fica meio que distante dele para que você possa compreendê-lo, né? É o caso, por exemplo, de estudar a violência. A gente pode até não ser vítima diretamente da violência todo dia, né? Mas a gente sabe que ela existe. Então a gente vai para onde? Para estudar nos territórios da violência, né? Também nas secretarias de segurança pública, né? Mas a gente tem sempre que estar um pouco distante disso, né? Para que a gente possa estudar com o máximo de isenção possível, né? Embora seja impossível você não se colocar enquanto pessoa quando você está estudando determinado fenômeno, mas é importante que você seja o mais impessoal possível, porque é assim que se faz ciência. E um outro olhar que o sociólogo deve ter é o da desnaturalização. Nada, absolutamente nada em termos sociais é natural, né? O racismo não é uma coisa natural, o sexismo não é uma coisa natural, a homofobia não é uma coisa natural. Todas elas foram construídas ao longo de muito tempo, todas elas servem a determinados interesses, né? E todas elas, portanto, não são naturais, não brotam do nada, né? Se a gente for pegar um estado como um país, né, como a África do Sul, por exemplo, de 1949 até 1994, eles tinham um regime em que, se o cara era branco, ele podia frequentar determinados lugares, e se o cara era negro ou indiano, ou compunha alguma das outras raças que não eram brancas dentro da África do Sul, eles tinham espaços que eles deveriam frequentar, né? E tudo isso dentro da lei, né? Então, assim, nada disso é natural, tudo isso é constituído a partir de relações sociais, né? E é isso que a sociologia procura desvendar. Não só a sociologia, como também as outras ciências humanas, geografia inclusive. É possível estranhar essas imagens? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um comercial fofo, né, de fraldas, né, para crianças, né, voltado para um público específico e tal. Vocês acham que isso aqui se trata de qual tipo de fenômeno? Ou essas aqui, por exemplo, né, o cara está anunciando um carro da Renault, Renault Duster, né? É possível estranhar essas imagens? Estranhar no sentido de, elas significam alguma coisa de um ponto de vista sociológico, né? Essas são as grandes questões. Aqui a gente está se referindo a aspectos de consumismo, né? Você não precisa trocar de carro todo ano, você não precisa comprar determinados bens, né? Como é o caso também dessas fraudes aqui, né? Você não precisa fazer isso. O sociólogo, ele vai olhar essas coisas com estranhamento, não com encantamento, né? Que normalmente as pessoas que são seduzidas pelo mercado de consumo, elas são encantadas, né? Olha que coisa linda esse carro, ele faz isso, faz aquilo outro, mas basicamente a pessoa só vai usá-lo para se deslocar de um lugar para outro. É mais ou menos como o pessoal que vai comprar o iPhone, né? Que eu implico bastante com essa coisa de smartphone, porque eu acho que é super útil e tal, mas a pessoa não precisa dar 11 mil, 12 mil reais por um troço que vai servir, na maioria das vezes, para tirar fotografia e interagir em redes sociais, né? Então não é absolutamente necessário. Mas essas empresas, elas usam todo tipo de recurso possível que você possa imaginar, né, para seduzir os consumidores. Que para eles é isso que a gente é, né? Não passamos de consumidores, certo? Então, o que eu estou falando para vocês em termos de estranhamento é exatamente isso. É olhar essas imagens sem nenhum tipo de encantamento, né? É olhar essas imagens como não como uma coisa que está aí naturalmente para que você compre, até porque todas as pessoas não podem comprar, né? Uma pequena faixa da população pode comprar esses equipamentos novos, né? Ultra sofisticados, e você pesquise, né? O que isso tem a ver com o tipo de sociedade que a gente vive, né? Que é marcado por um sistema socioeconômico que é essencialmente desigual, né? O capitalismo jamais ele foi includente, né? Pelo contrário, o capitalismo é excludente. E a quarta revolução industrial está provando isso mais do que nunca, né, gente? O que a gente vê hoje de uns 2, 3, 4 anos para cá? A explosão de pessoas que estão empreendendo, né? Porque o trabalho informal aqui no Brasil ele está sendo cada dia mais precarizado. E qual é a solução que as pessoas estão encontrando, já que elas não estão encontrando mais emprego de carteira assinada? Ah, vou pegar o meu carro e vou me transformar em pequeno empresário. Vou baixar um aplicativo, vou pegar uma moto, bicicleta, qualquer coisa, vou me transformar no empreendedor. Mas na prática,
a pessoa não está empreendendo, né? Ela está, de alguma forma, se inserindo no mercado de trabalho para sobreviver, ganhar um dinheiro. Mas não é um cara que é dono, por exemplo, da Renault, né? Que esse cara sim é empreendedor, né? Ele está ganhando bilhões, assim, vendendo carro no mundo inteiro, sabe? Então a gente tem que olhar todos os fenômenos quando a gente está fazendo pesquisa sociológica com esse estranhamento, né? Com essa coisa de, olha, isso aqui não é natural, isso aqui é determinado por determinadas coisas, né? Por um conjunto de acordos políticos, por costumes sociais, esse tipo de coisa, tá? Bom, para que serve essa sociologia, né? Eu odeio fazer esse tipo de pergunta porque, para mim, para começar, todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido. Da pessoinha que não tem formação superior, mas que ela tem uma percepção muito boa da sociedade, e ela, com a sua sabedoria, né? Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria você vai constituindo com o tempo, com as experiências, essa coisa toda. Por isso que sempre existe aquela coisa, né? Respeite os mais velhos, porque realmente eles são mais sábios, né? Eles já têm um acervo de conhecimentos que vocês, que eu e tal, que são mais novos que algumas pessoas, não terei ainda, não tenho ainda, né? Por isso eu considero que todos os conhecimentos são válidos. Tanto da senhorinha que tem uma sabedoria acumulada durante muitas décadas, até a pessoa que estuda, né? Assim, para tentar desvendar um fenômeno. Né? Então, para que serve? Eu não gosto de perguntar isso, porque parece que todas as ciências elas têm que ter uma funcionalidade, né? Que é uma coisa que está muito forte no pensamento liberal, né? Principalmente no neoliberalismo, que as ciências humanas elas são inúteis, elas não servem para nada. Mas por que para o neoliberalismo, por exemplo, elas não servem para nada? Elas não servem para nada porque elas não servem para produtividade, né? É diferente de você pegar matemática, por exemplo, né, que vai contribuir para um bocado de áreas produtivas, assim, de ponto de vista econômico, como arquitetura, engenharias, etc. Ou você pegar a química, por exemplo, né, que vai ser um conhecimento que, se for aplicado na indústria, também serve para N coisas. Bom, gente, mas a gente está falando aqui no campo das ciências humanas, né? Assim como já diz, como reza a sabedoria popular, de que nem só de pão vive o homem, né? A gente precisa alimentar o espírito também, né? A gente não veio a esse mundo para ser uma máquina produtiva em função de alguma empresa ou de alguma indústria, né? Então, o que a sociologia contribui? Bom, a sociologia ela contribui principalmente para a compreensão da existência de uma estrutura social. Quando eu estou falando de estrutura social, eu estou falando de instituições como escolas, igrejas, família, etc, 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 tá? E as suas relações com as experiências da vida cotidiana. A gente, pessoal, só aprende na vida quando a gente se joga no mundo, né? Vocês estão aprendendo comigo e eu estou aprendendo com vocês. As nossas relações, elas não têm fim, tá? E essas relações são aquelas que vão explicar ou que vão ajudar a gente a compreender determinados fenômenos, né? Como o caso do racismo. Todos vocês talvez já tenham tido ou a experiência com o racismo, direta ou indireta, ou cometido alguma gafe racista, né? Tenham de alguma forma tido uma atitude racista que você não gostou naturalmente, né? Que você deplorou depois, mas que é uma coisa que está mais ou menos inconsciente, né? Porque eu digo pela minha própria formação que você não via gente negra, por exemplo, na política, você não via gente negra protagonizando novela, filme, esse tipo de coisa, era uma coisa raríssima, né? Assim, os caras diziam que negro não era nem para aparecer, porque não vendia, né? Hoje já existe produto segmentado, essa coisa toda, mas não faz muito tempo isso não, né? O negro ele não tinha papel, não tinha protagonismo nenhum na sociedade, muito menos nas esferas mais altas, né? Então a gente tem que compreender que esse racismo institucionalizado, ele meio que é uma coisa inconsciente, né? A sociologia ela vem para te dar um empurrão, né? Para saber o que é isso, né? Como é que se dá esse racismo, o porquê desse racismo se dá e o que isso tem a ver com as instituições, né? Com as pessoas que estão no poder, né? O racismo é uma ferramenta de controle maravilhosa, né? Para governos no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil. Bom, uma primeira atividade, mas antes disso, né? Eu vou perguntar se vocês estão compreendendo direito. Eu estou saindo aqui da apresentação. Opa, tá vendendo para o negócio aqui. Só um minuto.
Wait a minute. A apresentação. Gente, eu falei de maneira muito generalizada, né, o que é sociologia, certo? E aí, eu sempre fico temendo, né, que vocês tenham algum tipo de dúvida, porque, enfim, né, às vezes eu sou muito prolixo, né? Às vezes eu falo muito e aí eu não tenho muito, como é que eu vou dizer? Eu falo muito e aí às vezes vocês podem meio que se perder. Então, assim, vocês acham que tá dando para compreender, em termos gerais, o que é sociologia? Sim. Vocês Sim. compreenderam, né? Então, Eu acho que sim. quem? Lívia? É. Certo, Lívia. Vocês querem que eu faça uma coisa também? Vocês querem que eu compartilhe esses slides? Porque uma coisa que eu fazia antes, ano passado ainda, era compartilhar os slides de cada aula. Esse agora eu vou dizer para vocês, claro, que eu não elaborei, né? Quem elaborou foi a professora Josiara, mas aí eu tenho certeza que ela não vai ter nenhum problema em compartilhar, não, porque ela é uma pessoa muito gente boa, certo? Tio, compartilha no Classroom. Isso, Ajudar no muito. Classroom, exatamente. Eu vou compartilhar lá, porque eu só tenho uma turma, né, que são vocês, e aí eu vou colocar ele junto com... Posso colocar a gravação também, né, se vocês quiserem, porque agora eu aprendi a fazer isso. Eu não fazia antes, fazia só no Smart, aí no Smart eu não sabia gravar, certo? Mas então, no geral, o que eu estou falando para vocês, sociologia, né, é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né, então não esperem cálculos, não é uma ciência da natureza, então não espere que seja uma ciência com experimentos, controle, esse tipo de coisa, né, como a gente vê em química e física, por exemplo, que eu acho que vocês começaram a ver no nono ano, né, e agora no médio é que vocês vão ver de maneira mais intensiva, tá? É uma ciência humana, né? Como ciência humana, ela é rigorosa, mas ela também é passível de erro e revisão, né? Então, uma coisa que hoje parece óbvia, daqui a 20, 30 anos e tal, pode ser questionada. Até porque a sociedade ela muda muito, né? A nossa sociedade ela muda, né, com o passar do tempo. Principalmente hoje em dia que as pessoas elas já são introduzidas ao mundo da internet desde que elas nascem, né? Alguém compartilhou aqui a chamada? Compartilhou a Glória. Valeu, Glória. Certo? Porque eu acho que esse vai ser o mesmo link para a semana todinha. E aí, a partir das próximas semanas, acho que a gente elabora os nossos, né? E compartilha aqui com vocês. Certo? Bom, gente, eu falei para vocês em duas categorias da sociologia, né? Que é o que vai ser a atividade de vocês. Eu falei sobre desnaturalização e estranhamento, né? Existem coisas que elas são naturalizadas na nossa sociedade. Por exemplo, parece natural que uma pessoa ganhe mais do que outra, né? Que tenha mais dinheiro que outra. Parece natural que uma pessoa branca ela tenha que ficar nos melhores postos em relação a pessoas que não são brancas. Parece natural que uma pessoa que não é heterossexual ela tenha menos direitos que uma pessoa que é heterossexual. E parece natural que as mulheres elas recebam menos, né? Tá certo, querida. Não tem problema não, viu? Agora, veja se ele consegue responder a chamada, viu? E aí, entende? Existem coisas que são naturalizadas, né? Que pra gente parece que são naturais, mas na verdade elas são determinadas por relações sociais, né? Aqui no Brasil principalmente, porque as mulheres aqui, elas ocupam 51% dos postos de trabalho, mas elas recebem, em média, às vezes até 30% menos que os homens, né? Na educação isso acontece também, né? As mulheres normalmente elas estão no ensino infantil, elas não estão no ensino médio e superior. Então, por conta do ensino infantil ser mais mal pago, né? Às vezes até porque em algumas épocas se exigia uma formação menor, as mulheres elas recebem menos do que os homens, né? Elas costumam receber menos que os homens, né? Mas aí vão ser várias situações. Fora que elas ainda têm a carga da família, né? Essa coisa toda. Tem que ser donas de casa, tem que ser mães às vezes, né? Tem que ser esposa, essa coisa toda, tá? Então, o que é que vocês vão ter como atividade? Eu quero
que vocês procurem em matérias de jornais, revistas, sites, né? Porque, claro, né, que vocês todos devem ficar muito na internet, né? Devem ter muito acesso a essas redes sociais e tudo. Eu quero que vocês procurem uma notícia de alguma coisa que ela seja naturalizada na nossa sociedade, né? Seja em sites, revistas, agora que sejam fontes confiáveis, tá? Não é assim pegar um blogzinho qualquer, sem nenhum tipo de confiabilidade, não, tá? Eu quero de fontes fidedignas, eu não quero daquelas páginas e tal que as pessoas colocam só uma opinião e, né, como se não precisasse investigar nada, certo? Então, se vocês puderem olhar em sites de revistas, em sites de jornais, né, como Diário do Nordeste, O Povo, ou mesmo jornais do resto do Brasil, né, em revistas também, Le Monde Diplomatique, El País, revistas nacionais também. O que vocês puderem olhar para a gente colocar, né, como uma informação que ela foi naturalizada, certo? Não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, tá? Alguma situação em que as pessoas achem natural aquilo acontecer, certo? Em determinada sociedade. E aí pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, pode ser qualquer outro lugar, certo? Eu quero que vocês façam isso como primeira atividade, tá? Onde é que vocês irão me mandar esta primeira atividade? Como hoje é sexta-feira, e aí vocês vão ter uma semaninha, né, para mandar, até lá, eu tenho quase certeza que todo mundo já vai estar com seu belíssimo Classroom, né, em dias. Então, eu quero que vocês mandem dessa vez para mim pelo Google Sala de Aula, certo? Google Classroom, tá? Eu não tenho acesso de jeito nenhum até sexta-feira que vem. Aí você faz aquela segunda estratégia, manda pelo meu WhatsApp number, certo? Mas eu tenho quase certeza que até a próxima semana vocês vão ter já acesso ao Google Classroom. Diz, Ana. Gente, por que vocês não ligam a câmera, hein, de vez em quando? Vou postar, claro. Todo fim de aula eu posto atividade. Eu tenho que postar atividade, né? E vou postar também essa questão dos slides, tá? Se vocês quiserem falar comigo pela câmera, pode falar também, viu? Não precisa falar só pelo chat, não, tá? Pode falar diretamente. Só levantar a mãozinha e tal, e aí vocês colocam o que vocês querem perguntar para mim, certo? Vou postar atividade, assim que eu acabar aqui, eu vou lá na sala de aula, aí vou colocar a descrição da atividade, como eu quero receber, né? Que vocês já sabem que pode ser uma foto do caderno, ou pode ser também um arquivo Word, né? Tem muita gente mandando para mim tanto de uma forma como de outra. E o prazo, né? Sempre, pessoal, comigo é assim. O prazo é uma semana após a aula, né? Então, se hoje é sexta-feira, dia 12, dia 19, vocês têm que mandar, no máximo, né? Vocês têm que mandar para mim, certo? Se não der de jeito nenhum, João Emanuel, certo? João Emanuel, você provavelmente vai achar o link do Google Sala de Aula com o PDT da sua turma. São eles que estão organizando essas coisas, junto com a coordenação, tá? Eu sou só um convidado. Eles me convidam a participar e eu tô lá. Ó, e tá vendo? Ó, já tem no grupo. Porque ano passado eu participava dos grupos de WhatsApp, das turmas, mas eu achei que estava com muita mensagem, estava muito difícil de administrar isso, aí eu saí de todos, né? E agora eu prefiro só repassar os links, essa coisa, né? Os materiais, para depois vocês mandarem de volta para mim, né? Fica mais simples para todo mundo, para vocês e para mim, certo? Bom, e aí eu vou mandar no sala de aula, vocês têm até a sexta para me responder, e aí vocês podem mandar das duas formas, né? Você pode mandar a fotinha do caderno, né, lá, nunca esquecer de mandar o nome e série, tá? Porque eu não conheço nenhum de vocês, né, pessoalmente, então, assim, vai ser muito difícil identificar. E mandar ou foto ou um arquivo. Pode ser Word, pode ser PDF, certo? Pode ser um ou pode ser outro. Contanto que seja um arquivo digital e vocês postem lá, né, coloquem que estão postando e coloquem lá para mim, tá perfeito, certo? Pode ser qualquer um dos dois, tá? A primeira nota de vocês, pessoal, muito provavelmente, a parcial, ela vai ser baseada
nessas atividades. Então, como eu falei para vocês, não deixem de fazer de forma nenhuma, certo? Não deixem de fazer, tá? Outra coisa também é a gente vai ter uma avaliação diagnóstica, certo? Vou já, Brina. A gente vai ter uma avaliação diagnóstica, então eu vou colocar esses slides porque eles podem orientar sobre as questões, certo? Acredito eu, porque quem está elaborando as questões é a professora Josiara e eu a conheço, tá? Diz. Eu mandei a tarefa pelo Google Classroom, só que eu não coloquei meu nome. Eu mando outra foto com o nome, sério? Coisa. É melhor, né? Pois eu vou mandar, então. Porque, assim, não é má vontade, não. É porque realmente eu não conheço ninguém. Aí, assim, eu não vou saber quem é. Se não tiver o nome, vai ser impossível, né? Eu definir. Aí manda lá e eu vou ter que devolver as atividades, né? Ainda do sala de aula. Ainda vou ter que devolver as atividades de vocês. E para quem mandou pelo WhatsApp, eu tô fazendo assim. Eu tô mandando pro meu e-mail, né? As imagens, os arquivos e tal. E tô salvando numa pasta. Né? Eu estou colocando uma pasta específica para que depois eu possa organizar por série e atribuir a nota de cada um de vocês. Mas a partir da semana que vem isso não vai ser mais necessário, porque como todo mundo vai ter já o sala de aula, lá é mais eficiente. Né? Eu fico com tipo com um arquivo assim das atividades que foram feitas, certo? Então, vocês já sabem o que é, né? Vão pegar uma notícia de um site, de uma revista, de um jornal, que seja confiável, né? Não é qualquer um. Vocês vão pegar uma notícia de algo que seja naturalizado pela sociedade, né? Assim, em termos de racismo, sexismo, vocês que sabem, certo? Não precisa ser necessariamente uma notícia brasileira, pode ser uma notícia do exterior também, tá? Vocês podem colocar de lugar que vocês quiserem. Vocês podem pegar, fazer um print da tela, né, com a notícia, ou vocês podem copiar e colar no arquivo, né, e podem mandar para mim, ou podem fazer mesmo no caderno, tá? Mandando a foto. Professor, Oi. tem que ser a notícia que está normalizando ou um assunto só que é normalizado? Uma notícia sobre o assunto que é normalizado. Por exemplo, no Irã, mulher recebe chibatadas após desobedecer à lei da Sharia. Entendeu? No Irã, por ser uma teocracia e por eles seguirem à risca, né, o Alcorão na sua versão mais extrema, as mulheres elas têm pouquíssimo direito à autonomia. Então, se elas forem pegas, por exemplo, andando sem burca, no meio sem a roupa, né, típica que é imposta pela religião, no meio da rua, elas podem sofrer sanções sérias, né, inclusive essas chibatadas que eu acabei de falar. Isso é uma coisa que é naturalizada pela sociedade, mas a gente sabe que não é uma coisa natural, né, é uma coisa que é Professor, imposta. Oi. então a gente vai ter que procurar a notícia e bater print ou escrever ela no caderno e depois mandar para o senhor no Classroom. Isso, você pode bater print se quiser, assim, bonitinho, né, bem organizado, ou você, se não quiser tirar print, você pode mandar no caderno, escrito, né, tirar uma foto, ou você pode mesmo transcrever a notícia no arquivo Word, né, desde que você cite a fonte. Jornal tal, ou site tal, né, tem que citar qual é a fonte para saber se ela é confiável, né. Então, é uma notícia totalmente já pronta, né? Só para enviar para o senhor. Exato. Como eu coloquei aqui na apresentação para vocês, né, uma notícia que era aquela do Meireles e o Janguruçu fazendo contraste, e também aquelas imagens de publicidade, né, que elas vão fazer referência ao consumismo, essa coisa toda. Eu quero que vocês procurem e mandem para mim uma notícia sobre um fenômeno social que pode ser absurdo do nosso ponto de vista, né, mas ele já foi naturalizado pela sociedade. Ok? Deu para entender? Alguém tem dúvida? Deu para entender, professor? Que bom. Eu Maravilha. entendi. Pronto, beleza. Mesmo assim, eu ainda vou descrever lá no sala de aula, né, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, tá? Eu coloco lá bem direitinho, e aí o prazo é a próxima sexta, e eu fico só esperando vocês mandarem. Vocês são a única turma de sociologia que eu tenho, então não vai ser muito difícil distinguir, né, quem é quem. Estou preocupado porque temos 24 pessoas, mas na realidade eu creio que a gente tem bem mais, né? Na realidade são umas 40, cerca de 40 pessoas que devem estar matriculadas no primeiro K, né? É que tem gente que tá com a internet caindo. Com a internet caindo, né? Pois é, o resto também todo dia para a minha conexão não cair.
Mas, mesmo assim, eu acho muita gente, 16 pessoas, pelo menos, né? Eu quero que vocês, são 32 só? Vixe, diminuiu o número de pessoas. Eu quero que vocês, por favor, avisem as pessoas que não puderam comparecer para elas darem uma olhadinha no sala de aula, certo? E aí eu acho que o Drive, ele salva automaticamente essa aula. Então, se ele salvar, eu compartilho lá também, certo? Pode demorar para carregar um pouquinho, porque vocês sabem, né? Vídeo é uma coisa muito pesada, certo? E aí, é isso, tá? Então, vocês têm alguma dúvida ainda? Não. Não. Qualquer dia eu vou pedir para vocês abrirem essas câmeras. Que é muito estranho falar com gente só usando o áudio. Parece que eu estou numa rádio, não numa estação de áudio e vídeo, certo? Bom, beleza. Então, pessoal, vamos encerrando aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Segunda vez que a gente se vê na semana. A gente vai se ver 2 vezes por semana, né? Vocês não vão mais suportar me ver no resto do ano. Mas eu acho que a gente vai conseguir levar de boa até o momento que a gente possa finalmente interagir pessoalmente, tá bom? Pois bem, pessoal, muito obrigado. Forte abraço. Assim que eu sair daqui, eu coloco lá no sala de aula todas as informações para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Beijão, abraço, tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Aula. Tchau. Ah, boa tarde. Tchau, tchau.